E aí, pessoal, todos bem? Olha só, vamos corrigir 5 questões de direito administrativo que foram cobradas no 38º exame, que servem de parâmetro de estudo para a sua prova. Olha só, o pequeno município Alfa, situado no interior do estado do Beta, enfrenta grave problema de abastecimento de água potável, pois não há fornecimento de água encanada para determinada região da cidade por dificuldades técnicas. Visando a resolução para a questão, juntamente com a iniciativa privada, o município pretende, mediante licitação, contratar objeto que envolva inovação tecnológica ou técnica, sendo imprescindível a adaptação de soluções disponíveis no mercado. Atualmente, verifica-se a impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração, razão pela qual é preciso o prévio debate com o setor privado, para se definirem e se identificarem os meios e as alternativas que possam satisfazer as necessidades da administração municipal. Ao tomar conhecimento de que o município Alfa pretende realizar licitação nas condições narradas, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades de forma mais adequada, dada a complexidade da questão local de abastecimento de água, a Sociedade Empresária Delta se interessou em participar do certame. Como advogado da sociedade empresária, você informou à diretoria que, de acordo com a nova lei de licitações, a modalidade de licitação mais adequada diante da realidade fática descrita aqui no enunciado é, olha só, pessoal, questão que trata aí de modalidade de licitação, e você deveria identificar logo de cara que o enunciado se adequa às características do diálogo competitivo, nova modalidade de licitação, incluída aí pela Lei 14.133 de 2021, tá? Artigo 32 da lei. Vamos lá, olha só. A modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração, inciso 1, vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições. Olha lá: inovação tecnológica ou técnica, e impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado, ser impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração licitante, né? Então, o examinador copiou essas características aqui do artigo 32 no enunciado e pediu que você identificasse qual modalidade de licitação ele estava se referindo. Olha só, ainda o artigo 6º, inciso 42 da Lei 14.133 diz o seguinte, ó: o diálogo competitivo é a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos, tá? Aí ficou fácil, ou seja, o gabarito a letra D, diálogo competitivo, não se trata de concurso, não se trata de leilão, muito menos de concorrência. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 31, prova tipo 1 branca, o município Alfa, observadas as cautelas legais, instituiu servidão administrativa sobre o imóvel de propriedade de Gabriel, com a finalidade de instalar postes e fios de energia elétrica, com o escopo de regularizar o serviço de iluminação pública na localidade. Diante das circunstâncias do caso concreto, em especial pelo grande espaço cuja utilização é necessária para a manutenção de equipamentos instalados, verifica-se de forma incontroversa que Gabriel sofreu efetivo dano no direito de propriedade. Para melhor compreender o regime jurídico próprio dessa modalidade de intervenção do Estado na propriedade e ficar ciente de seus direitos e obrigações, em especial em matéria de indenização, Gabriel contratou você como advogada ou advogado e, atento às normas de regência, você orientou o seu cliente no sentido de que a servidão administrativa instituída pelo município Alfa, e aí, pessoal, ele vem com uma série de alternativas. Para resolver, você deveria ter conhecimento lá do Decreto-Lei 3.365, especificamente o artigo 40. Vamos ler, ó. A servidão administrativa instituída pelo município ensejará o pagamento de indenização se e somente se houver dano comprovado, tá? Trata-se de uma modalidade ou tipo de intervenção do Estado na propriedade em que a administração pública
utiliza do imóvel privado sem desapropriá-lo para viabilizar a execução de obras e serviços de interesse coletivo, de modo que o bem passe a servir ao interesse público e não apenas, mas ao seu proprietário. Exemplo, utilização de uma pequena parte de um terreno privado para instalar passagens de fios de energia elétrica, tá? Que é o caso aqui do enunciado. Cabe indenização? Não, a regra é a não indenização. Só haverá indenização se ficar caracterizado que o proprietário sofreu o efetivo dano à sua propriedade. Nesse sentido, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, letra A. No caso aqui do enunciado, enseja o pagamento de indenização se houver dano comprovado. Enseja. E está de acordo com o artigo 40 lá do Decreto-Lei 3.365 de 41. Letra B. Ocorre por tempo determinado, podendo ser prorrogado mediante prévia indenização. Não há se falar em prévia indenização, tá? C. Ostenta a natureza de direito pessoal da administração pública, que prescinde do registro no cartório de imóveis e ocorre mediante indenização de títulos da dívida pública. Não há essa previsão de indenização de títulos da dívida pública, no caso aqui de servidão administrativa. E letra D tem por pressuposto a necessidade ou utilidade pública ou por interesse social e deve ocorrer mediante justa e prévia indenização em dinheiro, não. No caso de servidão administrativa, só há indenização se ficar comprovado o dano, tá? Então, o gabarito aqui é a letra A. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 32, prova tipo 1, branca. Arquimedes é servidor público federal, vem cumprindo diligentemente com as obrigações estabelecidas em lei para obter sua progressão funcional e assim aumentar sua remuneração. Os critérios para tanto estão estabelecidos em lei. São de caráter objetivo, mediante pontuação a ser adquirida pelo servidor, sendo certo que o provimento derivado em questão é ato vinculado. O mencionado servidor acredita ter cumprido todos os requisitos estabelecidos na aludida lei, mas foi surpreendido com o indeferimento de sua progressão, sob o fundamento de que não alcançou a pontuação necessária. Em razão disso, com fulcro na Lei 12.527, Arquimedes pleiteou acesso às informações que levaram a tal conclusão da administração, que considera flagrantemente equivocada. Contudo, o fornecimento dos dados foi negado, sob o fundamento de que não há interesse público na respectiva divulgação. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão interessante porque trata aí de progressão funcional e, ao mesmo tempo, trata de, trata de transparência das informações da administração pública, especificamente a Lei 12.527 de 2011. Tá? Quero frisar aqui que a questão, ou o examinador, corretamente falou que o ato de provimento derivado, ou seja, a progressão dentro da carreira aí é ato vinculado, ou seja, é direito subjetivo do servidor quando atingidos os objetivos de forma objetiva, tá? E o RESP 1.878.849 tratou do tema e o examinador cobrou essa jurisprudência aqui nas alternativas. Olha só, é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referente a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista do inciso 1 do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar 101 de 2000, tá? Então, a letra A, quando diz que o preenchimento dos requisitos previstos na lei não confere a Arquimedes o direito subjetivo à progressão almejada, deixou a alternativa A incorreta, porque, na verdade, confere, tá? Assim decidiu o STJ quando analisou o tema, ok? Na letra B, diz que as informações pleiteadas constituem atos internos da administração e, portanto, são informações reservadas, protegidas por sigilo. Não são reservadas, protegidas. Não há essa conceituação legal na Lei 12.527,
que lá no seu artigo 24, parágrafo 2º, diz o seguinte: as informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição, tá? Então, essa sim seria uma informação classificada como reservada, tá? E não informações sobre pontuação de servidor que, por um acaso, foram levadas em consideração para a sua progressão ou não, tá? Tem nada a ver uma coisa com outra, ok? Se o fornecimento de dados pessoais pretendido por Arquimedes submete-se à discricionariedade da administração que atuou nos limites da lei. Não, não. Olha só, o enunciado foi claro quando falou que o provimento era derivado de informação objetiva e ato vinculado, ou seja, estava de acordo com a lei, tá? Então, quando ele coloca que submete-se à discricionariedade da administração, um exemplo de um ato discricionário da administração. O prefeito decidiu construir uma ponte sobre o rio tal. Então, ele verificou que a construção de uma ponte pode beneficiar determinado número de cidadãos. Construir ou não essa ponte é um ato discricionário, tá? Agora, o enunciado foi claro quando falou, a progressão do servidor, nesse caso aqui, é ato vinculado. Atingidos os objetivos legais, o ente político deve obrigatoriamente promovê-lo, tá? E aí nós estamos tratando de um ato vinculado e não um ato discricionário, tá bom? A letra D, o gabarito. Arquimedes tem direito ao acesso a tais dados, considerando que este direito compreende as atividades exercidas pelos órgãos, inclusive as relativas à sua organização e serviços. Perfeito, tá, pessoal? Esse é o gabarito. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, no ano corrente, o Ministério Público ajuizou 2 ações por improbidade administrativa distintas, uma em desfavor de Carlos, prefeito do município Alva, e outra em desfavor de Bruno, servidor do município Berta. Ambas as ações buscavam a aplicação de penalidade pela prática de atos de improbidade que violam princípios da administração pública com a descrição objetiva dos fatos exigida em lei e apontando a lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. A primeira tem fundamento na negativa pelo próprio efeito da publicidade de atos oficiais que não estavam protegidos por sigilo. A segunda ação foi proposta por Bruno, que nomeou a sua esposa para cargo administrativo em comissão a ele subordinado, no qual ela vinha laborando com afinco. Diante dessa situação hipotética, considerando a atual redação da Lei 8.429 de 92, assinale a afirmativa correta. Pessoal, já quero dizer que esses 2 atos são, sim, caracterizados na própria Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 1992, como atos de improbidade, né? O primeiro, negar a publicidade a atos oficiais não protegidos por sigilo, configura, sim, ato de improbidade, e o nepotismo aqui, direto, né, praticado pelo servidor do município Beta, tá? Então, cuidado, chegar a essa conclusão era imprescindível aí para você resolver bem a questão, tá? Olha só, na letra A diz o seguinte: revela-se pertinente o ajuizamento de ambas as ações, sendo imprescindível em cada caso a demonstração do dolo. Perfeito, tá, pessoal? O dolo, após a alteração recente na Lei 8429, se tornou aí elemento essencial do tipo. No caso aqui, especificamente dos atos de improbidade praticados por Carlos e Bruno, tá? Continuando aqui, bem como de que a conduta funcional de cada agente público tinha o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Perfeito. Essa alternativa está correta, tá? Vamos analisar as outras. B. A ação ajuizada em desfavor de Carlos é pertinente, mas aquela em favor de Bruno não, pois não há previsão no sentido de que sua prática caracteriza ato de improbidade. Há previsão, sim, tá? Tanto a de Bruno quanto a de Carlos, ok? Você pode ir lá, artigo 11, inciso 11 da Lei 8429. Se apenas a ação ajuizada em desfavor de Bruno, na medida em que a negativa de publicidade de atos oficiais por Carlos não constitui uma ilegalidade, constitui sim, ou apenas deixou a assertiva ser incorreta.
E a letra D disse que ambas as ações são despropositadas, ou seja, não são necessárias, quando na verdade são, pois tratam sim de atos de improbidade administrativa. Gabarito é letra A, vamos para a próxima. Olá, pessoal. Josias e Januário são servidores públicos federais de alta hierarquia e estavam conversando sobre os problemas inerentes ao exercício de suas atribuições. Enquanto Josias está extremamente exacerbado do trabalho e precisa delegar algumas de suas atribuições para não comprometer o funcionamento da atividade administrativa, Januário entende ser necessário avocar competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior por questões excepcionais que são de extrema relevância para o interesse público, considerando as circunstâncias narradas, em consonância com a Lei 9.784 de 99, assinale a afirmativa correta. Letra A. Josias poderá delegar verbalmente parcela de sua competência, considerando que esta é renunciável por servidor de alta hierarquia. Errado, né, pessoal? Olha só, a delegação somente é admitida formalmente, ou seja, escrita e publicada, sendo inaceitável que se faça informalmente, ou seja, de modo verbal ou oral, tá bom? Então, cuidado, porque trata-se de um ato muito sério, a delegação ou a vocação de competência, tá? B. Eventual delegação de competência por parte de Josias não poderá ser revogada após a sua formalização. Pode sim, tá? Pode sim, a delegação possui caráter precário, ou seja, pode ser revogada a qualquer tempo pelo agente que a praticou. Está lá no artigo 14, parágrafo 2º da lei, tá? C. A delegação de competência por Josias só pode ser realizada por órgão que lhe seja hierarquicamente inferior. Não, pessoal, pode estar no mesmo nível. Eu posso delegar para um colega, né, ou um servidor que esteja no mesmo nível que eu. Não necessariamente deve ser realizada para um órgão hierarquicamente inferior, tá? Isso está lá no artigo 12 da lei. Vamos ler, ó, um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos e titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica e territorial. E a letra D é clara quando diz que a avocação temporária de competência por Januário será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados. Copiou, portanto, lá o artigo 15 da Lei 9.784 de 99, tá? A vocação, ela é excepcional, né? Porque você, na verdade, tira a competência originária de determinado órgão e a avoca para si. E aí é um ato extremamente delicado que deve observar aí critérios da excepcionalidade e relevância, tá? Gabarito é letra D. Com isso, nós resolvemos 5 questões de direito administrativo que foram cobradas aí no 38º exame. Um forte abraço. Até a próxima aula.